Entrevista está no ar. Vamos nessa, meu povo, pelo site e pelo aplicativo. Tá no ar mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista, sempre contando com a sua participação, né? Pelo nosso WhatsApp, 21 991 54 12 80. Lembrando a você que está sempre em sintonia com a gente, no mês passado encerraram-se as inscrições, né, para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Todos ficam sempre na expectativa, né? E uma das matérias que os estudantes mais relatam ter dificuldade na prova é física, meus amados. Bom, e para dar algumas dicas, né, de como estudar para essa prova desde já, eu vou conversar agora, né, com o professor Felipe Ghisoli, da Escola Universo Narrado. Em primeiro lugar, professor, bom dia, querido. Salve, salve, ouvintes da Rádio Relógio. Bom dia a todos, professor Felipe Ghisoli aqui. Bom dia, mais uma vez, em nome de toda a família Rádio Relógio, professor. Bom, para começar aqui o nosso Relógio Entrevista, por gentileza, explica para os nossos ouvintes qual a melhor forma de estudar física, principalmente visando a realização do Enem. Estudar física exige algumas coisas. Primeiro, uma boa capacidade de abstração do estudante. Então, ao invés de focar só em memorizar um monte de fórmula e de equação, o que pode assustar no primeiro momento, é importante que o estudante aprenda a desenvolver a habilidade de compreender o que essas fórmulas querem dizer. Porque uma fórmula, uma equação matemática é simplesmente uma informação transmitida em linguagem matemática. Quando você começa a compreender qual que é a informação que está por trás dessa equação, fica muito mais fácil de você guardar ela e até mesmo utilizar. Porque um segundo ponto importante, depois de entender o funcionamento das equações e o significado delas, é praticar bastante. Fazer muito exercício, né, para você entender em quais contextos do dia a dia aquela equação vai se aplicar e ir pegando a habilidade mesmo de praticar aquilo. Afinal de contas, no dia da prova do Enem, você vai precisar fazer exercícios, né, resolver questões de física. Então você tem que ter muita habilidade e prática de ver aquele assunto sendo cobrado em diferentes contextos, né? Um terceiro ponto muito importante é ficar muito atento à contextualização, né? O Enem é uma prova que gosta muito disso, de pegar um certo assunto de física e colocar em diferentes contextos do cotidiano. Então, tá atento e tá ligado às diferentes aplicações e diferentes situações cotidianas em que a física aparece também é super importante. Certo. Agora, professor, uma dica muito importante aqui, aliás, uma dúvida, né, que eu tenho em relação à prova física. É preciso gostar de física para se sair bem na prova ou não? Eu acredito que sempre que a gente tem mínimo de prazer em alguma coisa, é sempre mais fácil, mais gostoso, menos penoso fazer aquilo. É por isso que aqui no Universo Narrado a gente sempre foca em primeiro conseguir convencer o aluno de que aquilo é interessante, fazê-lo desenvolver um mínimo de gosto pela física, porque a gente entende que todo o restante do caminho fica muito mais fácil se você tem gosto, prazer e vontade de estudar aquilo. O Galileu mesmo dizia, né, que é impossível ensinar qualquer coisa a um homem, só é possível ajudá-lo a descobrir a coisa dentro de si. E a gente acredita bastante nisso aqui. Nosso objetivo enquanto professores e educadores é muito mais conseguir encontrar dentro de cada aluno a motivação própria dele para querer estudar e se inclinar naquele assunto, do que só querer enfiar água abaixo deles aquele conteúdo porque ele é obrigado a estudar e porque vai cair na prova. Então, eu não sei se é preciso gostar de física para se sair bem na prova do Enem, mas eu tenho certeza que é muito mais fácil mandar muito bem na prova se você desenvolve um apreço pela matéria, porque fica mais fácil de estudar, as horas passam mais rapidamente ao longo do estudo, você fica com mais vontade de fazer os exercícios e de desenvolver nos assuntos e, consequentemente, você acaba trilhando um caminho onde é mais fácil você tirar uma boa nota e ter um bom resultado. Certo. Lembrando aos nossos ouvintes que eu estou conversando, né, com o professor Felipe Ghisoli, da Escola Universo Narrado. Estamos falando sobre a prova física do Enem. Agora, a quarta pergunta aqui, quem mandou pra gente foi a Valéria, professor. Valéria de Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro, está perguntando aqui quais possíveis conteúdos costuma cair nessa prova. Ela tem essa dúvida. Se a gente for analisar historicamente o que mais cai na prova do Enem, existem alguns assuntos que são importantes o aluno saber. Então, quase sempre cai uma questão sobre ondulatória.
Então é muito importante que o estudante entenda sobre ondulatória, os princípios básicos e os principais fenômenos ondulatórios, como, por exemplo, reflexão, refração, difração, interferência e polarização. Todos esses assuntos que eu citei já caíram uma vez ou outra e caem com uma certa frequência. Certo. É importante também o aluno saber sobre energia, e esse é um contexto super amplo. Desde energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, teorema de conservação de energia, cálculo de trabalho, como também a energia aplicada em contextos diferentes, usinas hidrelétricas, energias em circuitos elétricos, como que funcionam os processos de conversão de energia de um tipo para o outro, como que uma energia elétrica vira energia térmica. Esse tipo de situação também é bastante importante e recorrente na prova do Enem. Sim. É importante saber também sobre termologia, né? Trocas de calor, termologia e termodinâmica, né? Como que funcionam alguns processos de trocas de energia entre dois corpos de maior e de menor temperatura, como que isso funciona, como que é calculado esse tipo de coisa, né? Através da lei de Fourier, isso já caiu também no Enem. Então também esse é um tema que o Enem gosta bastante. E também um outro importante é a interpretação de gráficos de modo geral, né? Muitas vezes dentro do contexto de cinemática, mas de modo geral, gráficos quase sempre vão ser explorados pela prova em contextos diferentes. Então é muito importante que o aluno saiba bem, principalmente a função afim e a função quadrática, são as funções principais, conheça as suas características, porque é bem comum de se aparecerem gráficos dentro desses dois contextos matemáticos em diversos assuntos da física ao longo da prova. Certo. Como eu sempre digo aqui, professor, falou tudo e mais um pouco, né? Bom, professor, a última pergunta aqui é a seguinte, para fechar. Quais as últimas dicas que você deixa aqui, né, para o candidato se sair bem na prova de física, por favor? As 5 dicas mais importantes que eu daria para um estudante mandar bem na prova de física do Enem seriam as seguintes. Primeiramente, sobre a preparação, né? A primeira delas é foque em entender o significado das fórmulas e não só memorizá-las. Porque, no fundo, quem entende consegue construir a equação do zero ou resolver a questão, mesmo que tenha se esquecido da fórmula. Sim. Como diria o Rubem Alves, né? O conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. Sim. Então, se você memoriza um monte de fórmula e fica esquecendo elas o tempo inteiro, você não construiu conhecimento, você só memorizou um monte de coisa. Foque em entender e não apenas em memorizar. Uma segunda dica importante ao longo da preparação é faça muitos e muitos exercícios e foque em treinar um nível acima da sua prova. Então a gente sempre recomenda e coloca nas listas de exercícios para os nossos alunos, fazendo questões da Unicamp, da FUVEST, de outros vestibulares que têm um nível de dificuldade acima daquele do Enem. Porque se você se acostuma e se familiariza a resolver questões um pouco mais difíceis que as do Enem, a ideia é que quando você chegar no dia da prova do Enem, você consiga fazê-las com um certo grau de facilidade, porque você treinou um nível de dificuldade acima. Essa é super importante também. A terceira dica é sobre a parte da resolução da prova mesmo, né? No dia da prova ali. Faça desenhos. Às vezes parece que vai ser perda de tempo, mas dependendo da questão de física, quando a gente faz um desenho e torna a coisa mais visual, tira um pouco do campo da abstração, enxerga o que está sendo dito, fica muito mais fácil a gente entender o contexto e até mesmo fazer as contas, né? Claro que isso não vale para todas as questões, mas tem algumas em que, quando você lê, fica tudo muito abstrato. Você pega, desenha um circuitozinho elétrico, coloca o resistor, a corrente, você tangibiliza e fica mais fácil de visualizar o contexto, o que está acontecendo e desenvolver a resolução do problema a partir disso. Uma quarta dica bastante importante e fundamental é saiba matemática. É impossível estudar e aprender física sem matemática. Impossível. Do Galileu para frente não tem como fazer isso. O próprio Galileu disse lá no século XVII que o universo foi escrito em linguagem matemática. A gente precisa então compreender essa linguagem para conseguir estudar física. A física é a filosofia da natureza estudada sobre a linguagem matemática. Então é completamente impossível fluir bem em física sem saber bem matemática. Muito importante você conhecer sobre funções, proporcionalidade, geometria plana, trigonometria e manipulações algébricas, saber mexer com números, com letras e equações. Sem isso, fica muito difícil de se desenvolver bem na física. E uma quinta e última dica que eu dou é o seguinte, baseado até na frase que eu citei, que o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel, do Rubem Alves.
Eu acredito que o fato da gente copiar e escrever as equações é só um passo, é um meio para um fim, não é a finalidade. A finalidade é aprender, a finalidade é escrever nas nossas mentes e não no papel. Escrever no papel é só um passo intermediário para isso. Então eu deixo como sugestão que você sempre demonstre e construa uma equação do zero, depois joga esse negócio fora. Depois faz isso no dia seguinte, na semana seguinte, daí 15 dias, porque se você sempre consegue construir do zero uma equação e depois você joga fora, o ato de jogar fora ele é simbólico e importante, porque o objetivo é que você não use o papel e a anotação como uma muleta, o objetivo é que você grave na sua mente. Então essa é uma sugestão muito boa para testar o quanto que você está de fato guardando as coisas na sua mente e não apenas no papel. Certo, tá aí então, né? As 5 dicas do nosso grande amigo e professor Felipe Ghisoli, da Escola Universo Narrado, qual eu tive o prazer de entrevistá-lo. Professor, suas considerações finais, como é que as pessoas podem fazer para poder procurá-lo nas redes sociais, por favor? Muitíssimo obrigado a todos os ouvintes pela atenção. Desejo um excelente dia a todos e se quiserem conhecer mais do nosso trabalho, vocês nos encontram no YouTube, no Instagram, basta digitar Universo Narrado, a gente se esbarra e continua conversando por lá. Um abraço. Ok, um abraço, professor. Tá aí, gente, eu conversei com o professor Felipe Ghisoli, da Escola Universo Narrado. Falamos aqui, né, sobre como estudar física para o Enem. Lembrando a você que está sempre em sintonia com a gente, que ficou interessado, interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo, logo nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Insta e futuramente em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, meu povo!